Novidade importantíssima sobre um dos temas no processo penal que mais vem sendo cobrado em prova de concurso público. Então, para atualizar o seu material sobre o acordo de não persecução penal, não deixa de acompanhar esse vídeo até o final. Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal a gente te deixa absolutamente atualizado sobre tudo aquilo que importa na área criminal. Direito penal, processo penal, leis penais especiais, execução penal, criminologia, enfim, tudo aquilo que é importante. Então deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E o que eu venho falando é que, estatisticamente, nos últimos 18, 24 meses, um dos tópicos em carreiras jurídicas, MP, magistratura, defensoria pública, delegado de polícia, que mais constantemente vem sendo objeto de questionamento nas fases dos certames públicos é claro, o acordo de não persecução penal. Esse novo capítulo inserido na legislação federal pela Lei 13.964 de 2019, referente, claro, especificamente à chamada jurisdição do consenso. E o que é que acontece aqui? A gente tem no artigo 28A toda a sua disciplina quanto ao acordo de não persecução penal. E no parágrafo 2º, há o estabelecimento de algumas vedações, ou seja, em hipóteses nas quais se estabelece essencialmente a inaplicabilidade desse dispositivo, ou seja, do acordo de não persecução penal. Maravilha! E aí surge um questionamento. Cabe o ANPP em relação ao processo penal militar? Qual é a grande controvérsia aqui? É que já há algum tempo, tão logo vigente o ANPP, o STM, o Superior Tribunal Militar, afirmou categoricamente a inaplicabilidade. E, inclusive, desenhou essa orientação no enunciado 18 de súmula daquela corte, dizendo que, por ausência de previsão legal, não caberia o ANPP em relação ao processo penal militar. Será mesmo que esse é o caminho mais correto? O que é que acontece aqui? A Lei 13.964 de 2019, ela inseriu o artigo 28A no Código de Processo Penal Comum, mas houve alguma alteração lá no CPPM? A resposta é negativa. Mas a pergunta importante nem é essa, é saber, de fato, seria preciso que alterasse o Código de Processo Penal Militar? Por quê? Porque, veja, o artigo 3º do Código de Processo Militar prevê que nos casos de lacunosos, a gente vai aplicar essencialmente o Código de Processo Penal. E aí, se o legislador quisesse aplicar o ANPP, inserindo no CPP e não trazendo óbice expresso ao processo penal militar, ele já daria certo trazendo a modificação do artigo 28A. Então, aqui começou a surgir um movimento, ao contrário do que diz o STM, estabelecendo que, de acordo com a legalidade estrita prevista no texto constitucional, considerando que, quando concebera o acordo de não persecução penal, o legislador, podendo, não estabeleceu nenhum tipo de vedação, de incompatibilidade do ANPP com o processo penal militar, haja vista não constar tal perspectiva no parágrafo 2º do artigo 28A, teria autorizado implicitamente essa possibilidade. E aí, doutores e doutoras, é que a gente nunca soube, de fato, como é que o STF ia se posicionar. A gente até tinha algumas decisões monocráticas de alguns ministros, como o ministro Edson Fachin e principalmente o ministro Gilmar Mendes, sufragando essa perspectiva e adotando, indicando ser possível o ANPP no âmbito do processo militar. Mas foi recentemente, no dia 26 de abril desse ano de 2024, quando a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concluiu à unanimidade o julgamento da ordem de habeas corpus 232.254, que estabeleceu-se muito forte esse precedente pelo cabimento do ANPP em relação ao processo penal militar. No caso específico, imagine aí, João das Couves, ele tinha sido denunciado pelo crime lá do artigo 302 do Código Penal Militar, ingresso clandestino em área militar. E a defesa técnica, após a citação, sustentou que deveria ter sido apresentada
proposta do acordo de não persecução penal. O juiz não concordou, prosseguiu com a instrução e, ao fim e ao cabo, não apenas prosseguiu, como estabeleceu condenação em aproximadamente 7 meses de detenção pelo crime do artigo 302. O caso chegou via recursal no Superior Tribunal Militar e, replicando aquela orientação consolidada e fixada na súmula 18 daquela corte, afastou o cabimento do acordo de não persecução penal, dizendo que não cabe esse dispositivo, a ANPP, no âmbito da Justiça Especializada Castrense. E foi a partir daí que a defesa técnica conduziu esse caso, questionando a aplicabilidade dessa súmula 18 no caso concreto, através da impetração do HC 232.254. E a unanimidade, a segunda turma apontou serem aplicáveis, melhor dizendo, as regras e os entendimentos jurisprudenciais acerca do acordo de não persecução penal, exatamente como delimitado nos precedentes anteriores, no que tange aos processos criminais em trâmite na Justiça Especializada Militar. A predominância e a prevalência foi do ministro relator Luiz Edson Fachin, seguido, repito, por todos os membros da segunda turma, dizendo que, veja só, haveria, de fato, essa possibilidade, vez que o artigo 28A, ao disciplinar as incompatibilidades, as exceções quanto à aplicabilidade do acordo de não persecução penal no parágrafo 2º, nada opôs quanto à sua incidência no que tange ao processo penal militar. E, em obediência do princípio da legalidade estrita, prevista lá no artigo 34, aliás, no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, se não há a proibição no rol de exceções do artigo 28A do ANPP aos processos criminais castrense, não é dado ao intérprete assim apontar. Afinal, lembremos, o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar diz que nos casos omissos naquele código, a gente aplicará e eles serão regidos, supridos pela legislação processual penal comum. E, nesse caso, há uma omissão quanto ao cabimento ou não de ANPP no processo penal castrense e, logo, eu vou aplicar o CPP comum. O CPP comum não fazendo nenhuma obstaculização em princípio ao processo penal militar, não cabe ao intérprete assim fazê-lo, beleza? Tranquilo? Aliás, essa é uma perspectiva já indicada em outras situações, como a gente viu, em outros precedentes, inclusive decisões monocráticas. Então, só para você concluir, o que é que disse o STF na segunda turma à unanimidade? Todos os ministros acompanhando o entendimento de que a ausência de previsão legal impediria a incidência da justiça castrense, contrasta com a interpretação sistemática do artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 3º do CPPM, devendo, ao reverso, se aplicar as regras e entendimentos jurisprudenciais sobre a NPP à Justiça Militar. Então temos essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e a indicação tranquila de 5 ministros adotando essa importante linha e, fundamentalmente, divergindo da orientação do enunciado sumulado 18 do Superior Tribunal Militar. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!